24 de julho, Café com Deus Pai. Um legado de amor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Principal foco do ministério de Jesus foi o amor incondicional. Durante seu tempo aqui na Terra, ele quebrou barreiras sociais e culturais e expressou esse amor de diversas maneiras, nos ensinando lições muito valiosas. Em um contexto onde os judeus evitavam os samaritanos, Jesus foi a Samaria e amou aquele povo. Enquanto os ricos menosprezavam os pobres, Jesus os acolhia e alimentava. Mesmo os cobradores de impostos, amplamente odiados, encontravam graça na presença de Jesus. Em meio ao julgamento dos fariseus, ele perdoava, ensinava e acolhia os necessitados. Enquanto a sociedade buscava condenar, Jesus estendia amor e perdão. Ele agiu dessa forma para nos deixar o exemplo de que é possível vivermos uma vida permeada por este amor prático. E essa é a resposta que o mundo tanto precisa. Se você olhar ao redor, verá como a crítica, o julgamento e a fofoca têm tomado conta das relações entre as pessoas. E esse tipo de comportamento só nos afasta do padrão que Jesus nos ensinou. Diariamente temos a oportunidade de marcar a vida das pessoas ao nosso redor. E se for para deixarmos marcas, que sejam de amor. Hoje somos chamados a refletir o amor de Jesus. Em um mundo carente, o amor oferece perdão, graça e restauração. Da mesma forma que Jesus olha e ama cada um de nós, somos chamados para isso. Saiba que o amor é um poder transformador, capaz de trazer mudanças profundas. A partir de hoje, troque as críticas e os julgamentos e passe a influenciar ambientes através do amor. A frase de hoje é: ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Jesus é aquele que quer trazer salvação para a sua alma nesse dia. Veja que o texto que nós lemos hoje nos fala sobre legado. O que é legado? É aquilo que nós vamos deixar quando nós partirmos dessa vida para outra. O que a pessoa vai lembrar a seu respeito? No caso de Jesus, ele deixou um legado de amor. Sempre que ouvimos falar a respeito de Jesus, falamos a respeito de um homem que viveu aqui na terra e que dedicou toda a sua vida a ajudar as pessoas. Ele perdoou os pecados de prostitutas, de pessoas que eram os cobradores de impostos, que eram muitas vezes gananciosos. Ele perdoou e comeu na casa de um homem que era coletor de impostos chamado Zaqueu. Você pode ver essa história em Lucas, no capítulo 19. Lá conta que Zaqueu era um coletor de impostos, que eram pessoas odiadas pela sociedade, porque muitos deles cobravam impostos acima do que era o correto. E Jesus foi e entrou na casa de um homem chamado Zaqueu e esteve ali com ele por um tempo, até que Zaqueu se arrependeu dos seus pecados e disse: se eu defraudei alguém, eu pagarei e restituirei 4 vezes mais. Então Jesus, ele não olhava para os pecados das pessoas, mas ele acolhia todos. Ele deixou um legado. Ele deixou um ensinamento para nós. Legado também é ensinamento. É o que você deixa como marca pessoal
para as pessoas com quem você viveu. Jesus deixou um legado de amor, um legado em que ele amou a todos. Ele amou a todos até o fim. A frase de hoje é: ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. Jesus, ele entregou todo o seu amor pela humanidade. Ele morreu e deu salvação para toda a humanidade. E ele ressuscitou para deixar uma promessa de que um dia ele nos ressuscitará para estarmos com ele para sempre na glória. Por isso que ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus e ninguém ressuscitou como ele. Você já aceitou a Jesus? A morte de Jesus, quando o texto diz aqui essa frase de hoje, ninguém morreu como Jesus, é porque as pessoas nascem e elas morrem, porque esse é o destino que foi estabelecido por Deus para todos, por causa do pecado. Mas ninguém morreu como Jesus, porque, ao contrário da nossa morte, que é natural, Jesus morreu para que, pelo sangue dele, nós tivéssemos vida. A nossa morte é apenas morte, mas a morte de Jesus é uma morte que traz vida, é uma morte que trouxe vida. Quando ele morreu e o corpo dele foi partido por nós, ele não tinha pecados. E quando o sangue dele escorreu naquela cruz, o sangue dele foi escorrido naquela cruz para nos limpar do pecado. E hoje Jesus, ele ama você, ele morreu por você e ele quer, no futuro, ressuscitá-la, para estar com ele para sempre na glória. Para que você possa ressuscitar, você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida e aceita seguir os passos dele, e a proposta de hoje é andar por esse legado de amor, de deixar a marca do amor nas relações com as pessoas com quem você vive, você passa a ser filho de Deus. Então, se você ainda não recebeu Jesus e quer recebê-lo agora, você deve crer que Jesus é o Salvador e confessar com a sua boca. Então, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nesta vida até a eternidade. Amém. Com essa oração, você acabou de receber a Jesus como seu Senhor. Se Jesus é o seu Senhor, então você vai viver nesse caminho. Você vai viver tendo Ele como seu orientador, lendo a Bíblia e seguindo no amor ao próximo, no amor às pessoas da sua casa, da sua família, fazendo a diferença como Jesus fez a diferença enquanto esteve aqui na terra. Quando você disse que Ele é o seu Salvador, você reconhece que tem pecados e que só Jesus te lava do pecado. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida. No último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que no dia do juízo final, haverá um dia de juízo final. Aqueles que estiverem com os nomes no livro da vida
serão salvos. Quem não estiver com o nome nesse livro será julgado pelo livro das obras, onde estarão anotadas as obras que a pessoa fez e que ela teve a chance de aceitar a Jesus e não aceitou. E você pediu para receber o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que agora que você pediu, já está em você. Todas as vezes que você fizer ou estiver para fazer algo errado, você vai ouvir uma voz interna dizendo: não faça isso, porque isso é errado. E é o Espírito de Deus que Jesus colocou em você agora que você o recebeu. Agora você deve procurar uma igreja ou uma comunidade de fé e se batizar nas águas. O batismo nas águas significa que você deixa a sua vida antiga e você, quando sai das águas para seguir a Jesus numa nova vida. E depois que você é batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião onde as pessoas celebram a morte de Jesus, porque pela morte dele nós recebemos vida. E essa celebração tem um pão que é partido e dividido entre todos, e quando você come desse pão, você está comendo do corpo de Cristo, que é nosso alimento espiritual, e depois você participa de um cálice com suco de uva que representa o sangue de Jesus, que nos lava do pecado. E essa ceia é o memorial em que nós recordamos que fomos perdoados e que um dia ele nos ressuscitará. Por isso a frase de hoje é: ninguém amou como Jesus, ninguém morreu como Jesus, ninguém ressuscitou como Jesus. E agora que você aceitou a ele, você tem ele no seu coração e você recebeu esse convite para ter ele como seu Senhor e deixar aqui na terra um legado de amor. Atos de bondade, de amor com o próximo, que marcam a vida das pessoas à sua volta, como Jesus amou a todos e marcou a sua vida aqui na terra, deixando esse legado de amor. Lembre-se de amar as pessoas à sua volta, principalmente da sua família, os que convivem com você, lembrando que Jesus é o teu Senhor. O devocional de hoje é o dia 205 de 365. A leitura bíblica de hoje é Neemias capítulo 5. Você pode ler na sua Bíblia depois Neemias capítulo 5. E a palavra-chave de hoje é amor. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem. Senhor, te agradecemos por essa palavra que nos fala a respeito do legado que o Senhor nos deixou, o legado de amor. A tua palavra nos revela que o Senhor amou tanto o mundo, que o Senhor aceitou o desafio do Pai de vir na terra como carne e ensinar esse legado de amor para todos nós e depois, por fim, entregar a própria vida, o próprio corpo e o próprio sangue naquela cruz para morrer por todos nós, para recebermos a salvação dos nossos pecados. Te agradecemos porque o Senhor ressuscitou e o Senhor prometeu que um dia eu voltarei para buscar a todos vocês. O Senhor disse lá em João, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. O Senhor disse, não se preocupem, não fiquem preocupados, creiam em mim, creiam no meu Pai. Na minha casa há muitas moradas. Então o Senhor estava dizendo para nós, lá no céu há muitas moradas. E depois o Senhor disse, eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Então essa é a promessa de que um dia estaremos com o Senhor, aonde o Senhor mora. Por isso, ninguém amou como o Senhor, ninguém morreu como o Senhor, e ninguém ressuscitou como o Senhor para deixar essa promessa para todos nós. Te glorificamos e te pedimos que o teu Espírito seja ativo em nossa vida para manifestarmos o amor
as pessoas à nossa volta e que possamos ressuscitar no dia final e estarmos com o Senhor eternamente na glória. Ajuda os nossos familiares que ainda não entendem essa palavra, que o teu Espírito as convença para que elas te recebam como Senhor e Salvador e recebam o perdão dos seus pecados e tenham os nomes deles escritos no livro da vida também. Que o Senhor opere dessa forma em nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.